Olá, amigos, bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre um tema que tem a ver com todos nós. Vamos falar sobre paixões. No capítulo 10 do livro Religião dos Espíritos, Emmanuel comenta a questão 908 do livro dos Espíritos, com o título Examina a própria aflição, onde ele vai falar das nossas aflições. Mas vamos começar por Kardec primeiro, já que o que ensejou o comentário de Emmanuel foi a questão de Kardec. Kardec tem um item dedicado às paixões, intitulado Das Paixões, lá no capítulo de Perfeição Moral, em que ele pergunta especificamente nessa pergunta como definir o limite entre as paixões que deixam de ser boas ou más. Mas antes de responder a 908, a gente passa uma olhadinha na 907, que é onde ele pergunta se as paixões, sendo naturais, né, tendo um princípio natural, elas existem naturalmente no ser humano, elas são más em si mesmas? E os espíritos esclarecem que não, de forma alguma. O que torna algo como uma paixão é o excesso que a gente utiliza de determinado sentimento ou de determinado instinto. É no excesso em que está a causa do mal. A paixão em si, a vontade em si não é ruim. Kardec vai nos explicar que as paixões são alavancas que aumentam as nossas forças, que nos ajudam a cumprir as tarefas que nós devemos cumprir. São elas que nos levam adiante para nós tanto conservarmos a nossa vida, quanto nos impulsionarmos dentro da lei do progresso, dentro da nossa regra áurea de caminharmos para a perfeição moral. Daí esse item estar nesse capítulo específico do Livro dos Espíritos. A paixão, todas elas, todas as paixões, aí a gente está falando paixão, não é no sentido estrito de eu estar apaixonada por uma pessoa, do relacionamento afetivo, conjugal, um namoro, não é nesse sentido estrito. Paixão é todo aquele sentimento ou uma necessidade da natureza que tira a minha razão. Eu exerço ela de tal forma excessiva que tira o meu equilíbrio. Vamos pensar de forma prática, né? Como a gente gosta sempre de conversar, trazendo os exemplos práticos. Comer é uma necessidade da natureza. Todos nós precisamos comer para manter esse corpinho físico aqui enquanto estamos encarnados em saúde, em vigor, que é desse corpo, a partir desse corpo que a gente vai conseguir fazer todas as nossas atitudes, termos todos os nossos pensamentos, inclusive a nossa atividade cerebral, para nós repensarmos a vida, para nós resgatarmos as nossas faltas, para nós consertarmos o nosso caminho, para nós potencializarmos aquilo que já temos de bom. Então a gente precisa comer. E aí, para nos incentivar a a atender essa necessidade da natureza física, Deus nos colocou ali o prazer na alimentação. A gente diferencia, né? Se está comendo um pão, se está comendo um chocolate, se está comendo uma verdura, se está comendo um legume.
Então nós temos satisfação, né? Aquele dia que a gente está morrendo de fome, o dia foi corrido, não conseguiu nem comer, está sentindo aquela fraqueza. Eu, por exemplo, a minha pressão é mais baixinha, então se eu fico muito tempo sem me alimentar, eu vou me sentindo igual bateria de celular que tá baixinha e começa a avisar, olha, eu vou morrer, né? Eu vou desligar. Então é o meu organismo dizendo, precisa comer, menina. Então a gente tem o prazer em se alimentar. Quando a gente vai lá e come, a mesma coisa é a sede. A sede é até mais, acho que mais prática para a gente lembrar, né? Aquele calor danado, tá uma secura, bebe aquele gole de água refrescante, como isso nos faz bem. Mas se eu exagero na alimentação, se eu como demais, se eu vicio a minha alimentação, não só pela quantidade, também pela qualidade. Porque às vezes a gente tem uma paixão, não é nem tanto o que eu faço, mas a quantidade, mas é o que eu estou fazendo que me é destrutivo, né? Aquele vício, porque a paixão é quando a gente deixa que esse sentimento, que essa necessidade nos domine, ao invés de eu dominá-la, de eu tomar as rédeas, eu deixo que ela me conduza. E aí a gente tem, deixa eu ver aqui, está em Kardec, não está em Emmanuel. Embora Emmanuel faz uma alegoria muito parecida no Consolador também. Que aliás é uma outra dica de livro, gente. O Consolador do Emmanuel, ele traz muitas questões que são absolutamente linkadas ao nosso dia a dia, à nossa vida prática, como tudo no Evangelho, na verdade, tem a ver com a nossa vida prática. Quem sabe em algum momento a gente faz um estudo, um bate-papo sobre o Consolador. Tem muito material sobre ele na internet, grupos que estudam de forma aprofundada o Consolador. É uma dica para quem está procurando aí um livro de estudo, mas ao mesmo tempo de reflexão. O Consolador é uma boa dica. Mas aqui, os Espíritos respondendo Kardec, no Livro dos Espíritos, eles dizem: as paixões são como um cavalo que é útil quando governado e perigoso quando governa. Todo viciado, todo dependente, quando ainda não entendeu ou não consegue ainda aceitar essa condição de que está sendo governado pelo vício, imediatamente diz: quando eu quiser eu paro. Quando eu quiser eu paro de comer esses alimentos só gordurosos, que só fazem mal, que entopem todas as minhas veias. Quando eu quiser eu paro de fumar. Quando eu quiser eu paro de jogar. E aí hoje em dia nós temos os jogos virtuais, não só aqueles antigos lugares de jogatina em que as pessoas iam meio que escondidas jogar. Hoje em dia está muito comum o vício nos jogos eletrônicos, cada um no seu celular ali o dia inteiro preso àquele vício. O vício da maledicência, o vício da ansiedade, o vício da tristeza. Cada um de nós tem a sua aflição. É algo que, na sua origem, era uma necessidade, era um sentimento, e a gente, por imperícia, por ainda ignorância, por ainda desconhecimento de como controlar, como manobrar esse sentimento dentro da gente, a gente perde
o prumo, a gente perde a medida, sabe? Falando de alimentação que a gente está usando como exemplo hoje. Um pouquinho de sal tempera, né? Umas ervinhas verdes para quem gosta, enfim. Um pouquinho de tempero deixa mais saboroso, mas se você vira um vidro inteiro de sal, fica extremamente danoso e ruim, né? Estraga o sabor, tira o sabor daquela alimentação. Quando a gente se deixa conduzir pelas nossas paixões ou por uma de nossas paixões, a gente entra no caminho da aflição. Daí, Emmanuel nos dizer: examina a própria aflição. Ele começa nos dizendo que a gente deve examinar a nossa aflição para não converter a nossa inquietude em arrasadora tempestade emotiva. A aflição é um sentimento persistente de dor, seja dor física, seja dor emocional, né? Uma dor física persistente, uma dor de dente persistente, que não passa dia e noite, você com aquela dor ali latejando, é uma aflição. Você o tempo todo, ou grande parte do tempo, com uma dor emocional, um remorso, uma culpa, isso é também uma aflição. Mas Emmanuel nos dá a dica logo na primeira frase desse texto, de que no princípio ela é uma inquietude. A gente não chega na aflição, a gente não chega no desgoverno dos nossos sentimentos, tornando-nos escravos das nossas paixões, de um dia para o outro. Muitas vezes a gente percebe em algum momento. Em algum momento a gente tem um estalo de que aquele comportamento está nos fazendo mal. Nem sempre a gente muda, a gente decide sair dele assim que a gente tem esse estalo. Muitas vezes a gente demora anos e muitas vezes a gente demora séculos ou até milênios, por que não? Agarrados a uma paixão. Muitos de nós, se não, por que não dizer, todos nós estamos encarnação após encarnação, nos depurando, nos purificando das nossas paixões. Às vezes hoje nessa vida eu tenho uma aflição que é algo que eu luto com ela essa minha vida inteira, mas essa já é a encarnação número sei lá qual, no qual eu estou lutando com essa tendência, com esse vício que eu adquiri no meu espírito imortal e que eu venho paulatinamente, a cada encarnação, trabalhando ela, amenizando o vício, trazendo-a de volta para a virtude. É o cavalo sendo domado, sendo trazido à docilidade. Eu digo muito aos meus pacientes, e não só aos pacientes, é uma frase comum de meu uso, é dizer que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Às vezes a gente exagera a dose e aí aquele remédio que iria nos acudir, nos ajudar, nos faz mal. Até a água, se a gente tomar numa quantidade absurdamente excessiva, faz mal para a gente, né? A gente pode chegar a ter aí reações super complicadas de algo que é absolutamente necessário à nossa vida. Assim são os nossos sentimentos, assim são os nossos comportamentos. Emmanuel vai dizer que as nossas aflições,
elas vão se casando aos nossos comportamentos. Ou seja, aquela dor persistente que eu tenho dentro de mim, quando ainda não consigo dar conta dela, não consigo domá-la para uma direção em que ela vá ser canalizada a ponto de deixar de ser uma dor, isso vai me levar, vai me conduzir a um comportamento que faz mal para mim e para o outro. A aflição do egoísmo chama-se egolatria. Quando eu me fecho no egoísmo eu estou fechado em mim. Eu me torno uma ególatra, em que eu me ponho num pedestal e eu só me importo comigo. E eu desfiguro a minha autoimagem. Eu não me vejo mais como eu sou. Eu me ponho lá em cima, me achando a perfeita, porque no fundo eu sei que aquilo é uma farsa, então eu acho que eu sou a pior pessoa do mundo e eu fico nesse vai e vem interno entre me achar o máximo e me achar o mínimo. Perceba que são sempre excessos. Paixões são sempre excessos. Aquilo no qual você se encontre em excesso, você precisa repensar. Você precisa dar uma olhadinha. Ah, eu me dedico demais para determinada coisa. Seja a família, seja o trabalho. Quanta gente foge dos problemas na vida se atirando horas intermináveis no trabalho. Quantas pessoas fogem das complicações familiares, as quais veio para cá para resolver, foge lá no trabalho voluntário, foge lá dentro da casa espírita. E aí essa família não tem como gostar daquela casa espírita, por exemplo, porque aquele pai, aquela mãe, aquele filho, aquela irmã que deveria dedicar-se a alguma coisa à família, só está se dedicando lá fora, né? Aí a gente lembra daquele texto da afabilidade e da doçura do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Erasto nos alerta sobre as vezes em que a gente faz um monte de coisa boa lá fora, mas dentro de casa a gente é um tirano doméstico, né? E esse tirano doméstico muitas vezes é como a gente está sendo dentro da gente, ao se deixar entregue a essas aflições que nos levam a estarmos submissos às paixões. A liberdade não é fazer só o que a gente quer. A liberdade, o ser livre, e a gente tem esse conceito lá em Sartre, a gente tem em Sócrates, a gente tem na filosofia, na psicologia, a gente tem o conceito de que ser livre é conseguir renunciar aos seus impulsos básicos, né? Às suas paixões. Em outras palavras, cada teórico usa um termo, mas está todo mundo dizendo a mesma coisa, mais uma vez, né? Se eu preciso atender ao meu desejo o tempo todo, sendo hedonista, eu só vivo num mundo de fantasia, eu só vivo num mundo em que todo mundo tem que concordar comigo, para ser meu amigo tem que pensar igual a mim, para jantar comigo o parente tem que ser do mesmo time que eu sou, das mesmas ideias que eu tenho. Se eu só quero o que é bom, né? Relacionamentos, por exemplo, sejam eles quais forem, têm as suas partes que já não são fáceis, já não são doces de vivenciar, e tem as suas partes de aprendizado. Tem a parte educativa do outro e de mim. Se eu não quero ter isso,
Ah, não, eu só quero ver a minha família nos dias de festa. Eu só quero ter um relacionamento afetivo para os bons momentos, para quando passar essa pandemia aí a gente viajar, curtir. Não quero saber de problema, não quero me envolver com a família da outra pessoa. Esse é problema do outro. Não quero problema. Eu tô sendo só eu. E eu só vivo em busca do prazer eterno, que não é atingido. Assim como aqueles que se entregam ao álcool ou às drogas ilícitas, ou mesmo muito comum atualmente aos remédios tarja preta, a cada vez vão precisando de uma dose maior, de uma dose maior, de uma aventura maior na vida, de uma alegria maior na vida. Porque, na verdade, estão tentando tapar um buraco gigantesco de uma aflição com uma paixão. Você está tentando apagar um incêndio jogando gasolina. Você está tentando cobrir um buraco com uma pá ali gigante, cavando cada vez mais as suas beiradas. Então, observa a tua aflição, porque aí você vai conseguir atingir aquele comportamento que está te fazendo mal. Ah, mas eu não consigo sair disso. Eu não consigo mudar meu comportamento, eu não consigo deixar esse vício. Ai, quando eu vejo, eu já, pum, falei do outro, já tô na maledicência, eu já tô brigando com alguém, né? Aquele vício de estar todo dia encrencando com alguém, todo dia espetando alguém. E aí a gente acha que é o outro que nos espeta, né? Tinha até um personagem humorístico que era o Seu Saraiva, que ele era um distímico, ele tinha um mau humor crônico, o problema estava nele. Mas aí tudo que os outros dissessem irritava. E aí, é claro, pela lei da atração, se eu tô com mau humor o tempo inteiro e não me esforço para sair dele, se eu tô com a irritação, se eu tô com a crítica, né, ali em alerta para todos os lados, eu vou receber situações que se afinizem com esses meus sentimentos. Eu tô puxando, não são os outros que vêm até a mim para irritar. Né? Um salão cheio de gente, as pessoas vão e pisam justo no meu pé. Por que não pisam no pé do outro? Porque eu tô atraindo as situações em que vão me trazer irritação, porque eu estou emanando irritação. Então, como é que eu quebro isso? Como é que eu saio disso? Domando as minhas emissões, saindo das minhas más tendências. E aí os espíritos respondem na questão 909, onde Kardec pergunta: como é que eu faço? Como é que pode o homem vencer as suas más tendências? Dá para fazer isso com os meus esforços? Ou seja, eu consigo vencer as minhas paixões? Eu consigo dominar aquilo que hoje está me dominando? E aí, gente, a resposta é assim, o mais direta possível, né? É como se os bons espíritos tivessem desenhado para nós, né? Nossos irmãos mais velhos em conhecimento e também em amorosidade, porque trazer-nos a realidade, falar a verdade com amor é o exercício do amor também. E aí eles respondem: sim, vocês podem mudar. E muitas vezes com pouco esforço. Há traduções que colocam com esforços pífios, míseros, coisinha de nada. Que vocês se esforcem verdadeiramente fará com que vocês saiam dessas
essas paixões. Então, a gente precisa se esforçar, mas não é esforçar um dia, porque aquilo que nós temos de paixões, de tendências hoje, tanto as boas quanto as más, todos nós estamos desenvolvendo e exercitando e repetindo esses comportamentos e esses sentimentos há milênios. Se você hoje se percebe avaro, aquele que fica ali com uma relação super doentia com o dinheiro, ou se você é hipocondríaco, ou se você tem um vício de algum desses que a gente comentou, seja em relação com algo concreto, material, né? Comida, sexo, drogas, seja as de cunho mais emocional, sem concretizar em um objeto aqui do nosso plano físico, que é a tristeza, a depressão, a irritação, a maledicência, todos esse rol aí de tendências que nos desviam da felicidade. Se a gente está fazendo isso hoje, é porque a gente já faz há muito tempo. Então, também não vai ser de um dia para o outro que você vai sair desse comportamento. Em um momento, você vai decidir sair dele. Esse você precisa ter. Não quero mais ser assim. Não quero mais me comportar desse jeito. Como o viciado na bebida alcoólica, em algum momento ele diz: não bebo mais, não quero mais. Como o que fuma diz: acabou, não vou mais fumar. Só que no dia seguinte ele vai ter vontade de fumar, ele vai ter vontade de beber. E muitas vezes essa vontade vai voltar, porque a gente está viciado naquilo, porque está acostumado, está habituado. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria. Assim, somos todos iguais. Eu não posso apontar o vício do outro porque eu tenho os meus. E assim como é muito difícil para mim mudar os meus comportamentos, eu tenho que entender que é difícil para o outro também. Certa vez eu ouvi uma amiga lá no Lar Paulo de Tarso dizendo: é tão difícil esses meninos viciados nas drogas largarem o vício, né? Como é difícil eles saírem disso. Mas nós também. Como é difícil largar um chocolate que a gente adora comer todo dia. Ou seja, cada um de nós temos as nossas lutas internas, as nossas aflições, as nossas dores persistentes. Nos iguala, nos torna todos absolutamente irmãos, absolutamente similares uns aos outros. Daí, Jesus ter proferido lá no Sermão do Monte: bem-aventurados os aflitos. Por que eu vou ser feliz, eu vou ser bem-aventurada em estar aflita? Porque quando eu já me dou conta de que determinado comportamento, determinado sentimento ou necessidade tomou conta de mim, tornou-se uma paixão, quando eu percebo que aquilo não me faz bem e eu começo a sofrer com aquilo, eu começo a estar com mal-estar de estar repetindo aquele comportamento, é porque eu comecei a curar, é porque eu comecei a melhorar, é porque eu já amoleci meu coração, minha alma, no cansaço de repetição daquele comportamento. E aí Emmanuel nos diz que os corações unidos ao bem sabem que suportar as aflições menores da estrada é evitar as aflições maiores da vida.